Então, pessoal, agora eu vou explicar para vocês as atividades que vão ser exercidas durante a nossa leitura, as atividades por semana, tá? Essas atividades, elas têm alguns fins, tá? E a gente tem que realizar elas se a gente quiser alcançar esses fins. O primeiro deles é o desenvolvimento do hábito da leitura. O segundo é ler melhor, e isso envolve a questão da memorização, que eu vou explicar num vídeo logo para vocês, tá? A questão das anotações, que também fornece uma melhora da leitura e uma melhora da memória, daquilo que a gente consegue reter do livro, e também uma procura do desenvolvimento de outras virtudes, mais do dia a dia mesmo, humildade, conseguir conversar melhor com as pessoas. Então, tudo isso está de alguma maneira integrado aqui nessas 5 atividades que a gente tem, que vai realizar a cada semana, tá? A primeira delas é um resumo do capítulo, por capítulo. Cada capítulo que vocês lerem, tá? Então, vou pegar aqui um exemplo no livro. Digamos que vocês leram o capítulo 6, que se chama As 4 Causas. Ele tem algumas páginas aqui. Acho que são umas 10 páginas, mais ou menos. Depois que vocês lerem esse capítulo com atenção, fazendo os grifos que vocês querem, né? As marcações e tudo mais, que eu também vai ter uma aula aqui explicando como é que eu faço. Vocês vão fechar o livro e não pode mais olhar. Vocês vão fechar o livro, vão deixar ele num canto. E agora vocês vão pensar o que vocês leram neste capítulo e vão escrever. Tá? Vocês vão fazer um resumo. Qual que é a importância disso? Eu acho que eu vou explicar isso melhor na aula da memória, mas resumidamente, cada capítulo possui também uma essência, um tronco, certo? O texto ele possui um tronco e possui os galhos. Quando a gente lê um livro, a gente não quer memorizar tudo, a gente não quer reter tudo, a gente não quer reter o tronco e os galhos bem definidos. A gente quer primeiro reter o tronco, porque a nossa memória é associativa. Se eu consigo lembrar do tronco, eu consigo lembrar depois dos galhos, por consequência, provavelmente. Além disso, o tronco é o principal do livro, o principal do capítulo, certo? São as partes essenciais do capítulo. E vocês vão tentar buscar isso, sem olhar para o livro. Tenta lembrar da parte essencial do capítulo e escrever ela, tá? Essa é uma maneira de melhorar a nossa memória, é a primeira atividade. A primeira atividade vale exatamente 1 ponto, tá? A segunda atividade é um resumo da meta da semana. E esse resumo aqui ele é diferente. Vocês vão estar gravando um áudio para a dupla de vocês, explicando o que vocês aprenderam durante a semana inteira. Ou seja, se a semana tem 3 capítulos, né, a leitura da semana são de 3 capítulos, vocês vão mandar um áudio, pode ser curto, pode ser longo, de preferência não maior do que 5 minutos. 5 minutos é o máximo para esse áudio aqui, tá? Resumindo o que vocês entenderam do livro, de novo, sem olhar. Tá? Vocês vão estar esforçando a memória de vocês. Gente, se vocês lembrarem de uma coisa, uma frase, se o áudio de vocês durar 10 segundos, não tem problema. O que importa aqui é o esforço que vocês vão estar realizando. O esforço de tentar lembrar, o esforço de tentar entender o que é a essência, tá, do que vocês leram. Essa é a parte importante, esse exercício. E aí vocês vão mandar o áudio para a dupla de vocês, tá, sem olhar para o livro. E, claro, para cada uma dessas metas aqui, eu vou querer saber se vocês conseguiram cumprir ela ou não. Então, vai ter uma mensagem no grupo, no grupo de avisos, que vocês vão lá reagir. Então, leu o capítulo e resumiu? Reage na mensagem lá que vai ter no grupo, para eu saber que vocês conseguiram cumprir isso. Mandou o áudio da meta da semana, depois que acabou a meta da semana? Reage lá na mensagem. A terceira atividade é relacionar o que leu na semana com alguma coisa da vida de vocês. Tá? Então, de novo, vamos pegar um exemplo aqui. O Homem como Fazedor, tá? Parte 2 do livro. Vou abrir o capítulo... deixa eu ver aqui um capítulo legal. Mudança e Permanência, capítulo 5. Digamos que eu tenha lido o capítulo... Parte da meta da semana tenha o capítulo 5 e eu li o capítulo 5. O que eu vou fazer? Eu vou tentar relacionar isso que eu li, por exemplo, Mudança e Permanência, com a minha vida. O que eu poderia dizer? Bom, eu poderia dizer para vocês que agora que eu entendo como as coisas mudam e como elas permanecem, eu poderia dizer para vocês que uma coisa que mudou muito a minha vida foi eu ter iniciado a prática de taekwondo, porque no taekwondo eu desenvolvi várias virtudes, e eu posso falar um pouco dessas virtudes que eu desenvolvi ali, porque que o taekwondo foi bom para minha vida e como ele me mudou. Mas também posso dizer para vocês que de alguma maneira eu permaneci,
certo? Porque eu ainda sou o Vinícius. Então, de alguma maneira, o taekwondo desenvolveu aquilo que eu já era, certo? E aquilo permanece como era, porque continua sendo eu. Então é como se eu fosse mais eu agora, certo? Mas claro, com mudanças, a parte da mudança também, porque eu desenvolvi coisas novas. Então, eu acabei de mostrar para vocês como eu posso relacionar uma coisa que eu li do livro com a minha vida, com uma coisa boa, com uma maneira de desenvolver as virtudes. Eu poderia dizer também uma coisa ruim, tá? Tanto faz aqui. De novo, o áudio não precisa ser comprido, pode ser curto, não tem problema. Vocês só precisam relacionar. Por quê? A gente, o ser humano, ele entende por associação. A nossa memória lembra por associação também. A gente precisa associar as coisas. A gente tem como se fosse uma malha na nossa mente. Essa malha tem as coisas todas conectadas. Conforme a gente desenvolve e cristaliza essas relações, a gente lembra melhor de cada parte dessa malha, certo? Então, sempre que a gente lê a nossa meta, concluir a nossa meta da semana, tenta relacionar com algo da tua vida que vai ser mais fácil para te lembrar do que tu leu, do que tu aprendeu, e tu vai estar fazendo uma reflexão acerca da tua vida, em busca de coisas boas e coisas ruins para melhorar, tá? Essa é a ideia aqui. Na atividade 1, cada vez que vocês concluírem ela, vocês podem ganhar 1 ponto. Na atividade 2, da meta da semana, são 2 pontos. E a meta 3, 2 pontos também. A quarta atividade é uma memorização da semana. Eu vou mandar para vocês uma frase, ou mais de uma, talvez 2 ou 3, frases muito simples que vocês vão ter que literalmente memorizar, tá? No próximo vídeo eu vou explicar como é que faz para memorizar, mas é muito simples, é só ficar repetindo e depois parar de olhar e ver se consigo memorizar. E para desenvolver a memória de longo prazo, tá? E isso vale 1 ponto, tá? Na semana. De novo, vai ter uma mensagem lá no canal, vocês vão reagir se vocês concluíram essa atividade. A quinta atividade é participar da aula ao vivo, que vai ter a cada semana, certo? Que a gente vai discorrer sobre os capítulos que a gente leu, dando uma aprofundada neles, tirando todas as dúvidas. Se participou da aula ao vivo, ganha 3 pontos. Então é essencial participar das aulas ao vivo, valem muitos pontos. Perfeito. Cada semana eu vou fazer vou checar ali quem concluiu cada tarefa, quantas tarefas, ver quantos pontos ganhou, vou contabilizar e a cada semana vocês vão ficar sabendo quem está no top 10, quem são os 10 primeiros colocados, tá? No final do clube, no final das 8 semanas, o primeiro e o segundo colocado vão ganhar a próxima edição do clube de graça, tá? Então, gente, façam isso pelo bem de vocês, essas atividades vão ajudar vocês, vão desenvolver as virtudes de vocês como pessoa, vocês como leitores, tudo mais, tá? Vocês vão talvez conhecer amigos aí, vão formar amigos nessa trajetória aí, e os que ficarem em primeiro e segundo lugar ainda vão ganhar a próxima edição de graça, tá? Então essa é a ideia, essa é uma das surpresas que a gente tinha aqui para vocês, para estimular vocês, e qualquer dúvida, manda no grupo, manda aqui no vídeo aqui na plataforma do clube, que eu vou responder, eu vou auxiliar vocês, vou guiar vocês em todas as atividades, não se preocupem, tá? E eu vou mandar esse resumo aqui também, das atividades, para vocês não esquecerem. Tá bom? Então até mais.